A franquia Pokémon, desde seu nascimento, sempre foi uma febre no Japão. Sua popularidade aumentou ainda mais quando se espalhou pelo mundo e chegou no Ocidente, fazendo dele um dos animes mais assistidos e apreciados no mundo. Mais de 1 bilhão de pessoas são espectadoras da série de TV e mais de 70 milhões já assistiram todos os filmes. Até março de 2022, mais de 440 milhões de cópias dos jogos já foram vendidos, tornando a franquia a segunda mais vendida da história, perdendo apenas para Mario. Além disso, Pokémon GO é o jogo para celular mais baixado, com mais de 1 bilhão de downloads. A série de videogames Pokémon alcançou um total de mais de 1,3 bilhão de unidades em vendas no varejo e downloads oficiais. Isso sem falar no TCG, que está próximo de chegar em 44 bilhões de cartas vendidas. No Brasil, não foi diferente. Milhões de brasileiros adoram Pokémon. Mas, como a franquia chegou aqui? Deixe seu like, confira a inscrição e vamos começar! Vamos voltar no tempo, para 17 de dezembro de 1997. Nesta data, houve a primeiríssima menção ao anime Pokémon no país. Uma reportagem no Jornal Nacional, exibida um dia depois da estreia do episódio Soldado Elétrico Porygon no Japão, que levou quase 700 crianças ao hospital após assisti-lo. 729 crianças e jovens japoneses vão parar no hospital por causa de um desenho animado. A série Pocket Monsters, Monstrinhos, é um sucesso de audiência no Japão. Mas ontem provocou uma reação estranha. Mais de 700 crianças e jovens tiveram convulsões e náuseas, como num ataque epilético. A investigação se concentra numa cena de apenas 5 segundos, quando o personagem pisca os olhos. Os médicos acreditam que a rápida repetição de flashes coloridos tenha provocado o mal-estar. A série nem sequer era chamada de Pokémon, somente o nome completo Pocket Monsters. A polêmica foi tão grande que vários meios de comunicação noticiaram o evento, inclusive o Estadão, a Folha de São Paulo e o Globo. Depois da poeira baixar, passando quase um ano, setembro de 98, a revista Nintendo World é lançada no Brasil, com uma coluna falando sobre Pokémon, sendo chamada de Pokémon Monster. A matéria era sobre Pokémon Stadium. Um mês depois, é lançada a segunda edição da revista, e esta, por sua vez, apresenta oficialmente uma matéria completa sobre Pokémon. No mesmo mês, é apresentado o primeiro anúncio dos jogos Pokémon Red e Blue, na edição 55 da revista Super Game Power. Tais jogos foram os únicos a terem seus nomes abrasileirados, como versão vermelha e versão azul. E o lema, digamos piloto, foi "Agarre todos, se puder". Em novembro, a Nintendo World lança sua segunda matéria, incluindo a precificação dos jogos, R$ 59 na época, aproximadamente R$ 472 atuais com ajuste de inflação para agosto de 2022, de acordo com a calculadora do Banco Central. Agora, partimos para o anime. No começo de 1999, a Rede Record anuncia a chegada dos monstrinhos nas telas brasileiras. Pokémon. Os Pokémons são criaturas com poderes especiais. Este é o Ash, um garoto que sonha ser um treinador de Pokémon. Eu vou ser o mestre Pokémon. Olá, Pikachu. E vai começar uma longa jornada. Pokébola, vai! Prepare-se, vem aí, Pokémon! O primeiro episódio, Eu Escolho Você, estreou no dia 10 de maio de 1999, no programa Eliana e Alegria, da Rede Record, sendo exibido inicialmente às 9h20 da manhã, e posteriormente movido para as 11h30 da manhã para aumentar a audiência. Pokémon! Preparem-se para encrenca. Encrenca em dobro. Estes são os novos astros do desenho animado Pokémon! De segunda a sexta, 11h30 da manhã, no Eliana e Alegria. Uma curiosidade: dias antes da estreia, choveram reportagens nos mais diversos jornais a respeito do ocorrido entre a Televix, a empresa de distribuição de animes e animações da América Latina, e a Rede Record, para exibição do anime através da Swan Entretenimentos. A Record exibiu o Pokémon até 6 de junho de 2000, com o episódio Fica Frio Charizard.
Após uma pausa, Pokémon retornou na Cartoon Network com o episódio A Guerra de Água Pokémon, em 1º de janeiro de 2001, e desde então manteve em sua programação até meados de 2021, quando a Netflix estreou a mais recente temporada dublada, Jornadas de Mestre Pokémon. A SBT e a Rede Globo já chegaram a exibir Pokémon, mas por pouco tempo. A dublagem brasileira é baseada nas dublagens inglesas da 4Kids Entertainment e The Pokémon Company International. Quando a Pokémon chegou ao Brasil, a Televix fez com que fosse dublado pela Master Sound Studios, em São Paulo. Depois que o anime se mostrou bem sucedido no Brasil e no mundo, as distribuidoras trouxeram a segunda temporada, desta vez dublada por BKS, que mudou as vozes do narrador e Miau. Além disso, muitos dubladores da série se recusaram a dublar na BKS e deu muito trabalho convencer o elenco original a voltar. No ano seguinte, Swan e Televix decidiram mudar novamente o estúdio de dublagem, principalmente após a polêmica causada pela dublagem de Sailor Moon R pela BKS. O novo estúdio que dublou a 3ª temporada de Pokémon foi o Parise Video, também de São Paulo. Parise Video passou a dublar a 4ª, 5ª e 6ª temporadas também. Parise trouxe todo o elenco da série de volta, mas a empresa faliu e não conseguiu pagar seus funcionários. Assim, mais um estúdio de dublagem teve que ser encontrado. Notavelmente, os 3 primeiros filmes, assim como o Retorno de Mewtwo, foram dublados no Rio de Janeiro em vez de São Paulo. Guilherme Briggs fez a voz de Mewtwo, enquanto Márcio Simões substituiu temporariamente Miau. A Centauro assumiu o anime da 7ª e 18ª temporada. Também dublou a série spin-off Pokémon Crônicas e foi o primeiro estúdio a dublar também os filmes, começando com Lucario e o Mistério de Mew. Em 2015, vários episódios iniciais tiveram que ser redublados pela Centauro, a pedido da The Pokémon Company International, devido à má qualidade do áudio. Da 19ª à 22ª temporada, Pokémon foi dublado no Rio de Janeiro no MG Studios, que também foi responsável pela dublagem da minissérie online Pokémon Gerações. Os atores originais de São Paulo foram completamente substituídos, inclusive aqueles que trabalham no anime dublado desde a 1ª temporada. Parte da razão dessa mudança foi o fato de Fábio Lucindo, dublador de Ash, ter se mudado para Portugal em 2015 para estudar na Universidade de Coimbra, e que a Duarte Media Services substituiu a SDI Media Poland como a produtora de dublagem latino-americana. Apesar disso, Rupa e o Duelo Lendário foi dublado por Lucindo e todos os dubladores originais, provavelmente por fazer parte do desafio em Kalos. Pokémon agora está sendo dublado do Double Sound, também no Rio de Janeiro, um estúdio de dublagem famoso por atrasar pagamentos ou simplesmente não pagar seus funcionários, o que levou muitos dubladores a se recusarem a reprisar seus papéis se isso significasse trabalhar para eles. Desde então, as vozes da enfermeira Joy, Luísa Palomanes, Leon, Clécio Souto e Rayhan, Renan Freitas, abandonaram a série por conta de atrasos nos salários, com relatos de alguns outros dubladores não sendo pagos há mais de 4 meses. Double Sound também dublou Pokémon Evoluções. Em fevereiro de 2021, o 7º filme foi redublado na Centauro em São Paulo para o Star Channel, mantendo a maior parte do elenco original, com exceção de Ash, que foi dublado por seu atual dublador, Matheus Perissé, fã de Pokémon de longa data que já havia dublado Sawyer. O elenco de dublagem principal foi e é composto por Ash Ketchum, dublado por Fábio Lucindo do episódio Pokémon Eu Escolho Você, ao episódio Todos Olhando para o Futuro, Charles Emanuel, do episódio do A ao Z até Obrigado a Lola, e a jornada continua, e atualmente Matheus Perissé, a partir do episódio A Chegada de Pikachu. Misty, dublada por Márcia Regina do episódio Pokémon Eu Escolho Você até Uma Reunião Acalorada, e Aline Chioli, do episódio A Lola Canto até Coração de Fogo, Coração de Pedra. Brock, dublado por Alfredo Rolo desde a exibição na cidade de Pilter até Uma Reunião Acalorada, e Sérgio Cantu, do episódio A Lola Canto até Coração de Fogo, Coração de Pedra. Tracy, dublado por Rogério Vieira, desde O Lapras Perdido até A Gente Se Vê Depois. Marcos Souza nos filmes 2003, Tata Guarneri no episódio Bulbasauro ou Embaixador, Wagner Fagundes em O Lugar Certo e o Mime Certo, e Dado Monteiro
em O Lar é o Início de Tudo. Jesse James, dublados por Isabel de Sá e Márcio Araújo, desde Emergência Pokémon até Todos Olhando para o Futuro. Flávia Sede e Thiago Fagundes, desde do A ao Z até Obrigado a Lola, e a jornada continua. E atualmente Evie Saide e José Leonardo, desde a Torre Misteriosa de Ivysaur. Miau, dublado por Armando Tiraboshi, desde Emergência Pokémon até o Jardim Misterioso de Bulbasaur. Dá uma pausa e volta em Misty Encontra um Par até Todos Olhando para o Futuro. Marcelo Pissardini, desde Princesa contra Princesa até a Ameaça Misteriosa. Sérgio Stern, que inicia em Do A ao Z até Obrigado a Lola e a jornada continua. Gustavo Berriel, que dubla atualmente desde a Torre Misteriosa de Ivysaur. May e Max, dublados por Tatiane Kaplan-Meyer e Thiago Kaplan-Meyer, iniciando em Tudo Começa na Estrada e Não Há Lugar como Hoenn, respectivamente, e finalizando em Estratégia com um Sorriso e O Lar é o Início de Tudo, respectivamente. Em Um Dilema Duplo, Max foi redublado por Matheus Ferreira. Dawn, dublada por Fernanda Bulara a partir de Seguindo a Viagem de Estreia até Adeus Copa Júnior Olá Aventura. E Sofia Manso, desde Pesadelos ao Anoitecer até a Batalha dos Portais de Distorção. Iris e Sylan, dublados respectivamente por Agatha Paulita e Alex Minei, desde os episódios Na Sombra de Zekrom e 3 Líderes e 3 Ameaças, respectivamente, até O Sonho Continua. Karina Fonseca dublou Iris no episódio Embate de Titãs. Serena Clement Boni, dubladas respectivamente por Michele Giudice, Bruno Melo e Jussara Marques, desde Kalos Onde Sonhos e Aventuras Começam até Todos Olhando para o Futuro. E Bruna Lenes, Ian de Esteira e Luísa César, desde Do A ao Z até o episódio Até Nós Competirmos de Novo. Vitória, Lilian, Lulu e Cris, dublados respectivamente por Thaís Feijó, Evie Saide, Hannah Butel, Rafael Mesadri, a partir de Alola As Novas Aventuras até A Minha Antiga Turma. Kiawe, dublado por Marcos Souza a partir de Alola As Novas Aventuras até Obrigado a Lola e a jornada continua, e Cadu Rocha no episódio A Minha Antiga Turma. Rotom Pokédex, dublado por Rafael Rosato, desde Carregando o Dex até A Minha Antiga Turma. Go e Chloe, dublados respectivamente por Renan Vidal e Gabriela Medeiros, a partir de A Chegada de Pikachu. Música. Todos os temas de abertura da dublagem brasileira são versões traduzidas das norte-americanas. A primeira foi cantada por Gianna Bianchi e se tornou um grande sucesso na época do boom Pokémon. Pokémon To Be a Master foi lançado no Brasil em duas versões, a versão em inglês To Be a Master e uma tradução em português intitulada Pokémon para Ser um Mestre. Uma tradução em português de Totally Pokémon também foi lançada, intitulada Totalmente Pokémon. As trilhas sonoras de Pokémon, o primeiro filme e Pokémon Filme 2000, também foram lançadas no Brasil. As trilhas sonoras eram idênticas aos lançamentos em inglês, mas com o tema de abertura do filme em português, correspondente adicionado como faixa bônus. A trilha sonora do terceiro filme também foi lançada no Brasil, apresentando músicas em português de Totalmente Pokémon no lugar das inglesas, bem como o tema da abertura do filme em português. A trilha sonora do segundo filme também foi vendida no Brasil. Mangá. O primeiro volume do mangá, The Electric Tale of Pikachu, foi dividido em 4 edições mensais para tradução e lançamento no Brasil. Essas 4 edições foram baseadas na tradução em inglês da Viz Media e incluíram todas as edições que removeram o conteúdo sexual do mangá. O capítulo Black White de Pokémon Adventures foi publicado no Brasil pela Panini Comics, começando com o volume 43, lançado em 22 de setembro de 2014. A Panini anunciou em 2 de março de 2016 que publicaria os capítulos Red, Green, Blue and Yellow de Pokémon Adventures. O primeiro volume de Red, Green e Blue foi lançado em 10 de outubro de 2016, e os volumes subsequentes lançados bimestralmente. Após a conclusão do capítulo Yellow em outubro de 2017, a Panini publicou o capítulo Gold, Silver e Crystal em 2018. O primeiro volume foi lançado em março do mesmo ano. TCG. As cartas em inglês e português são vendidas na América Latina e no Brasil. Os cards em português foram vendidos no Brasil como uma coleção base
através dos proprietários das expansões Fossil, Mysterious Treasures, Secret Wonders, Heart Gold Soul Silver, e são reconhecidos como torneios legais para o Play Pokémon. Porém, várias coleções infelizmente não foram traduzidas, tais como as séries e-card, por exemplo. Pokémon Club Magazine. De 1999 a 2003, a revista Pokémon Club foi lançada com diversos tipos de informações sobre o mundo Pokémon, incluindo as espécies Pokémon, personagens humanos, jogos, anime, trading card game e mercadorias. A versão em português do Pocket Monsters Film Comic também foi publicada nesta revista. E por fim, vamos falar sobre merchandise. Elma Chips. A empresa brasileira de lanches Elma Chips lançou alguns colecionáveis Pokémon: Super Cartas em 99, Tazo Evolutazo em 2000 e Joguem Pokémon em 2001. Guaraná Antártica Caçulinha. Em 2000, a empresa brasileira de refrigerantes Guaraná Antártica lançou os colecionáveis Pokémon Caçulinha. Eram pequenas figuras de Pokémon, cada uma encontrada dentro de uma Pokébola no topo de uma garrafa tamanho caçulinha 200 ml, de Guaraná Antártica. Esse tipo de Pokébola tinha um design modificado com um furo no meio para caber no topo da garrafa. A palavra caçulinha tem sido usada como nome de marca para esta pequena garrafa de Guaraná Antártica. Faremos mais para frente um vídeo mais detalhado sobre as promoções e coleções de Pokémon no Brasil. Obrigado por ter chegado até aqui. Se gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a dar mais relevância no YouTube e nos engaja a produzir mais conteúdos legais para você. Obrigado e até mais. Tchau!